Amém, aleluia. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Agora, neste momento, nós vamos adentrar a presença do Senhor mais uma vez, para estarmos orando e colocando a Deus que Ele nos dê toda a direção para que possamos ser aqui um canal de bênção na presença do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui, Senhor. Para primeiramente o Senhor falar conosco como tem falado durante toda a semana, Pai. Para que possamos compartilhar da Tua palavra com outros que estão do outro lado deste meio de comunicação, Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, do Senhor ter nos colocado aqui, Papai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. O primeiro dia da semana, Senhor, já estamos na Tua presença e que o Senhor, através da sua palavra, já tem colocado, através dos louvores, Senhor, desde o início da manhã, Senhor, já tem nos alimentado espiritualmente com a tua palavra, Papai. E que o Senhor vai continuar, Senhor, nos conduzindo dentro desse mesmo tema, Senhor, para que possamos, Senhor, sobressair sobre qualquer adversidade que sobrevenha sobre nós durante esse período, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Agora nós apresentamos, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, ouvindo estas palavras, Senhor, do outro lado. Que elas possam receber daquilo que o Senhor tem para elas neste dia, Senhor. Abra seus corações, suas mentes, Senhor, para que o Espírito Santo, Senhor, possa agir, Senhor, nas suas vidas e transformá-lo de uma maneira tal, Senhor, que o mundo possa ver a diferença, Pai. Que somos teus filhos, teus servos, Senhor, e estamos aqui cumprindo uma missão, Senhor, a expansão do teu evangelho, e que nós sejamos aqui canal de bênção na sua presença, Pai. Instrua, Senhor, nós através da tua palavra e do Espírito Santo, Papai. Obrigado, Senhor, por este momento na tua presença e por cada pessoa que já tem se colocado aqui, Senhor, pelo irmão João na direção, Senhor, daqui deste meio de comunicação, Senhor. Nós te louvamos pelo pastor Celso, por mim, pelo irmão Renato que já esteve de manhã, Senhor, e por outros demais que virão, Pai. Nós louvamos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós gostaríamos de compartilhar da palavra de Deus com você que está aí do outro lado. Se nós saíssemos daqui agora, já estaríamos satisfeitos com aquilo que Deus já tem feito aqui, através dos louvores, das palavras ministradas pelo irmão Renato, dos ensinamentos através da tua palavra. Mas eu creio que se ele nos trouxe aqui é porque tem alguém do outro lado que precisa deste alimento espiritual neste momento. Então nós já temos algumas pessoas que nós lembramos de imediato e vamos estar nominando, Senhor. Nós temos o Wellington e família ali no Aquários, nós temos o Wesley e meu filho Peterson ali no Rancho Alegre. Nós temos toda a comunidade evangélica ali no próximo a Jaraguari, naquela comunidade. Nós temos a Elisa, seu irmão Carlos ali no São Conrado. A minha esposa Vera, John, que estão ali intercedendo, Senhor, por outras pessoas e por esse programa que as pessoas sejam alcançadas através dessas palavras vindas do Senhor, Pai. Então nós vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus, de um texto bastante conhecido, mas que nos é tão atual devido às situações que temos passado nos últimos dias. Nós temos passado por tempestades financeiras, tempestade política, tempestade de corrupção, tempestade de poderes, tempestade de doenças, tempestade de várias situações. Então nós vamos nos entrar na palavra de Deus e ver o que o Senhor Jesus instruiu seus discípulos através da narrativa que nós temos aqui na palavra do Senhor nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, mas nós vamos nos deparar com Lucas. Eu gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia no capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 22 e 25.
O título dessa narrativa é Jesus acalma a tempestade. Nós temos dois textos bem parecidos, dois episódios parecidos, de onde Jesus acalma a tempestade. Um deles nós já trouxemos aqui, compartilhamos com todos os irmãos e aqueles que ainda não te conheciam, que já te conhecem neste momento. Nós temos a situação anterior, de que Jesus, saindo do meio da multidão, ordena que seus discípulos passassem para o outro lado da margem, e ele vai ao monte e se coloca em oração, sabendo da situação que os discípulos iriam passar. E no momento oportuno e da maior dificuldade que os discípulos estavam passando, porque a palavra de Deus fala naquele texto que o vento era contrário a eles, a todas as situações, ele vem ao encontro de seus discípulos e ali acontece um grande milagre. Mas hoje nós vamos nos deparar com um outro texto, o que trata isso aqui, é de que realmente quando Jesus acalma a tempestade é muito mais do que ventos contrários. Ventos contrários são fortes e nós nos deparamos com eles todos os dias, é a circunstância da vida secular. Mas quando nós temos Jesus na direção, estamos na dependência do Senhor, Ele nos capacita para que possamos sobressair sobre toda e qualquer situação. Mas a palavra de Deus diz assim aqui nesses capítulo 8, 22 até o 25. Certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a eles, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo se acalmou e fez-se bonança. Então ele lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e a água lhe obedecem? Amém? Então nós podemos ver que na passagem anterior, quando os ventos eram contrários e Jesus veio em direção a eles, aconteceu a mesma situação, porque o vento e o mar se acalmou e ainda ele andava sobre as águas. E naquele trecho, naquele texto, ele dispensou os discípulos e disse para eles atravessarem para o outro lado. E neste texto, podemos observar que ele está junto no barco. E era para atravessar para o outro lado. Diz o versículo 1. Ele entrou no barco com seus discípulos. Então aqui nós estamos falando, ele está falando para nós que já somos conhecedores da palavra de Deus, para os discípulos do Senhor, que ele está no barco conosco em todos os momentos, que as tempestades virão. Nós podemos observar nos últimos dias as movimentações no mundo, as movimentações em nosso país, em relações às políticas que atinge toda a população brasileira. É uma grande tempestade que estava se levantando. Mas o povo de Deus, o povo evangélico, o povo cristão, se colocou em oração, em intercessão, por tudo que haveria de acontecer e que nós não viéssemos a sofrer estas situações. E Deus estava no barco conosco.
Nós temos pessoas, não sabemos o que você tem passado aí do outro lado, o que está passando neste momento. Às vezes pensando até que vai morrer, como os discípulos estavam ali naquela situação, vendo as ondas se levantando contra o barco, a tempestade se aproximando, as nuvens negras se aproximando. E mesmo assim, andando com Jesus, vendo grandes milagres que ele já tinha feito, eles temeram. E às vezes, o Senhor nos coloca em algumas situações para provar a nossa fé. É o que aconteceu nesta situação. Eu tenho certeza que ele já sabia o que ia acontecer, porque ele, quando orientou os discípulos para que entrasse no barco e atravessasse para o outro lado, em outro texto diz que outros barcos também o acompanhavam, porque onde Jesus estava, a multidão acompanhava. E ele, deitando-se, adormeceu por um período, e esse período que a tempestade se aproximou, e os discípulos entraram em desespero. E assim também é a nossa situação. Às vezes nós já viemos andando com Jesus por um longo período, mas há momentos da nossa vida em que Ele nos coloca em algumas situações para que a nossa fé seja provada. E para que nós lembremos que Ele está ali conosco. E hoje nós temos o privilégio, porque quando os discípulos estavam lá com eles, hoje Jesus não está mais aqui conosco, mas Ele foi e disse que nos deixaria um Consolador, o Espírito Santo, que é Ele que está conosco hoje, é que nos orienta, nos direciona, que nos capacita nesses momentos difíceis, momentos de ventos contrários, momentos de tempestade na nossa vida. E às vezes quando nós pensamos que nós vamos afundar, que vamos submergir, e que não há outra saída, nós temos que nos voltar para o Senhor, voltar para o Espírito Santo e ouvir aquilo que Ele tem para nós. E lá naquele momento diz o texto que ao Ele acalmar a tempestade, a fúria do mar, veio a bonança. E nós declaramos no nome de Jesus que hoje, neste momento, independente da sua situação, se coloque na presença do Senhor. Abra seu coração para que o Espírito Santo possa entrar e agir e fazer a diferença. E para que você possa chegar ao outro lado, que já foi Ele que autorizou, são promessas do Senhor. Quando Ele diz que nós vamos chegar ao outro lado, é porque nós vamos chegar ao outro lado independente da situação. Porque é a palavra do Senhor. São promessas do Senhor para nós. Se for uma enfermidade que você está achando que não tem mais jeito, para Ele tem jeito. Se for uma causa na justiça, se for um problema financeiro, se for um problema familiar, um problema psicológico, saiba que Ele está no barco. Esse barco é a minha e a sua vida. E as tempestades e as circunstâncias que o mundo nos apresenta a cada dia, que nós deparamos neste mundo secular. Mas nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco em todos os momentos, nos conduzindo e nos orientando através da Tua palavra, através de um servo do Senhor, de um anjo do Senhor, para que nos possa conduzir a águas tranquilas, como diz lá no Salmo 23, e que nós possamos estar nessa bonança
que os discípulos, após toda aquela tribulação que eles haviam passado, e viram o grande milagre do Senhor, e o Senhor os questionou: onde está a vossa fé? E hoje ele pergunta para mim e para você, que às vezes amanheceu com alguma dificuldade neste dia de hoje, e que já temos andado com o Senhor por alguns anos, alguns dias. Ele pergunta: onde está a vossa fé? Que nós possamos nos voltar única e exclusivamente para o Senhor e ter a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos e que após a tempestade vem a bonança. E lutas diárias nós teremos em todos os momentos, porque a palavra do Senhor, Ele mesmo nos disse em várias situações que nós teríamos aflições aqui no mundo, mas tende bom ânimo, porque Ele está conosco. E no Salmo 46, num dos versículos, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é o que eu tenho para te falar nesta manhã. Primeiro, ele falou comigo. Falou ao meu coração durante essa semana através dessa palavra do Senhor. E por isso eu vim compartilhar com vocês, dividir das maravilhas que Deus tem feito, daquilo que nós temos sentido em cada instante na presença do Senhor. E por isso eu te convido que neste dia, neste momento, se coloque na presença do Senhor, se preparando para logo mais à noite, aí na sua comunidade, na sua igreja, prestar um culto agradável ao Senhor, dar honras e glórias a eles e gratidão pelo privilégio de podermos estarmos aqui, pelo privilégio de ter essa comunhão com o Senhor, pelo privilégio de podermos chamarmos o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de Papai. E saber que nos momentos difíceis, Ele está conosco e nos orienta a cada instante. E por isso, Senhor, nós te pedimos perdão, Papai, por às vezes não temos a autoridade que o Senhor nos deu através da tua palavra e do Espírito Santo para repreender e exercitar a nossa fé, para que seja retirada toda tempestade do nosso caminho. Quando ele deixou o Espírito Santo, ele disse que ele deixaria autoridade através do Espírito Santo e da sua palavra e no seu nome, para que pudéssemos sobressair sobre toda e qualquer adversidade que viesse em nossa direção. E este é um momento oportuno para que você que está aí nos ouvindo possa se colocar na direção e dependência do Senhor em todo instante e saber que eu e você somos mais do que vencedores no nome de Jesus. E com essas palavras, com esse texto maravilhoso, com essa palavra maravilhosa, que muitos
homens e mulheres de Deus têm pregado e ensinado a sua palavra. Hoje Ele nos orienta para que possamos compartilhar com cada um de vocês e nos dar a certeza de que nós, em breve, quando Ele voltar, nós teremos a nossa recompensa. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos estar ouvindo um louvor com Kleber e Robson, que fala do após a tempestade. Peço que você preste bastante atenção nesta letra, que estes irmãos vão louvar ao Senhor. E se entregue na total dependência do Senhor. Amém?